Eu fui ungido a pastor no dia 31 de outubro de 2005. Então, faz 21 anos que eu e a minha esposa, a pastora Poliana, somos ungidos a pastores. Para mim, o dia do evangélico é o dia de você parar e refletir de nós, todos nós como cristãos, discípulos de Jesus, pararmos para refletir se nós estamos seguindo os ensinamentos do nosso mestre ou não. Então, de forma prática, objetiva, o dia do evangelho é um dia onde nós fazemos uma reflexão se nós parecemos com o nosso mestre maior que nos ensina nos evangelhos de Jesus. Jesus é o maior da história. Não é à toa que a gente divide o nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é, olhando espiritualmente, o nosso melhor amigo, o nosso irmão mais velho. Ele é a pessoa que reconciliou o mundo com Deus. Mas olhando para a história, ele é inevitável. Ele aparece em todos os cantos, em todas as eras, em todos os lugares. Conseguimos enxergar Jesus em todas as partes da história. Jesus, de forma prática, ele diz assim: portanto, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. De forma objetiva, o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. A palavra de Deus, em João 4, diz que Deus é espírito. E ele se importa que Deus o adore em espírito e em verdade. Então, nós cristãos, propriamente dito, geralmente nas igrejas evangélicas, como diz a pergunta, temos o louvor intenso, que é uma adoração a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo nos escreve que nós somos criados para resplandecer a glória de Deus e que Deus é espírito e ele importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nós somos intensos, para nos parecermos mais e mais e mais com Deus. E a forma que nós chegamos mais próximos de Deus é através da adoração, do louvor e da oração. Você acredita em Deus? Sim, com certeza. Sim. Eu acredito em Deus. Sim. Sim. Eu não acreditava durante muito tempo da minha vida, até o dia que ele me amou. Ele me arrebatou com o amor dele e hoje ele é tudo. Ser cristão é nós sermos discípulos de Jesus. Jesus, na grande comissão em Mateus 29, ele diz para nós, portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações. Ser cristão é ser um discípulo de Jesus, um imitador de Jesus, é me parecer com Jesus em todas as minhas atitudes, em casa, no trabalho, não só na igreja, mas aonde eu estiver, nas esferas da sociedade, eu estiver inserido, é eu me parecer com Jesus em tudo que eu faço. Ser cristão é ser exemplo como Jesus foi. Porque a Bíblia não é só mais um livro. Porque a Bíblia, ela nos ensina que ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia são vários livros, os seus 67 livros, 66, que foram escritos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, mas divinamente inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usou pessoas iletradas, incultas, como os discípulos de Jesus, que eram pescadores, que não sabiam ler nem escrever, como o apóstolo Pedro e tantos outros, e escreveu a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é diferente de todos os outros livros, porque ela é um livro que foi divinamente inspirado por Deus. Uma vez, em 2019,
Eu estava numa igreja, não era a minha igreja, e a gente orou por uma mulher e ela levantou da cadeira de rodas. E ela era paraplégica de nascença. E aí ela, nunca tinha andado e tudo mais. E a gente viu ela andar pela primeira vez. Bom, eu tive depressão durante 8 anos da minha vida. E em um devido momento, eu tive que abrir mão do meu filho, para ele não passar pelas necessidades e pelas dificuldades que eu estava passando. E em determinado momento, eu estava numa fase muito ruim da minha vida, e eu estava caminhando pela rua e senti vontade de entrar em uma igreja. E eu entrei, e eu não acreditava em Deus. E ali naquele momento eu senti uma força maior do que eu. Quando eu entrei nessa igreja, era uma igreja bem pequena, acho que não cabia nem umas 30 pessoas. Mas o pastor falou que estava distribuindo alguns versículos, se eu gostaria de participar. E eu falei que sim. E saiu na palavra para mim Jeremias 31:17, que dizia o seguinte: há esperança para você no futuro, os seus filhos voltarão para casa, sou eu, Senhor, quem diz. Naquele momento, eu fui tomada pelo amor de Deus. Pela primeira vez na minha vida, verdadeiramente eu me senti amada. Tudo acabou naquele momento. Toda depressão, toda tristeza, toda dúvida, todos os porquês que eu tinha na minha vida, tudo foi respondido em pouquíssimos segundos, mas que para mim foi uma eternidade, porque a sensação era como se Deus estivesse me pegando no colo e me amando mesmo de verdade e limpando, tirando tudo aquilo que não provém dele, né? Dúvidas, medos, frustrações. E ele me encheu de amor, de graça, de paz, de sabedoria. E desde então eu tenho buscado muito intimidade e conhecer ele no meu quarto, no meu íntimo. Tentei buscar algumas igrejas, alguns lugares, mas eu não conseguia sentir a presença naquele lugar. E agora eu encontrei aí. E aqui eu me sinto numa família, de verdade, aqui eu sinto Deus. E o melhor disso é eu poder viver isso tudo com meu filho, ele também poder estar me acompanhando nessa vida e eu poder apresentar para ele quem é Deus. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A nós é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, tu é a glória, para todo sempre. Amém. 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 Deus te abençoe abundantemente.